Revisão de financiamento de veículos e busca e apreensão. Eu sou o Ricardo, advogado, e seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, eu vou falar com vocês a respeito desses dois tópicos e ponderar 6 questionamentos que normalmente são objetos de revisões sobre esse assunto. Tá? Então, desde já, eu vou convidar vocês estão assistindo aqui no YouTube esse vídeo, logo abaixo da descrição do vídeo tem o campo de comentários. Então já corre lá, deixa seu comentário. Realmente esse assunto aqui do vídeo, ele gera muitas dúvidas, então vamos aproveitar ao máximo o conteúdo aqui, tá? Então vamos lá. Normalmente, qual que é a questão principal que as pessoas buscam informações sobre esse tipo de revisão? Pessoas que num primeiro momento já estão com uma dificuldade financeira, sabem que pode ter problemas piores e quem já está passando por uma dificuldade há um certo tempo provavelmente já tem um desdobramento da busca e apreensão do veículo. Então realmente é um tema muito delicado, tá? Eu deixei esses 6 tópicos aqui, vou passando um por um para vocês, justamente para a gente tentar tirar todas as dúvidas aqui no vídeo, que são as principais, né? Primeira situação que eu sempre gosto de deixar claro. Como essa parte de revisional e busca e apreensão é um campo voltado ao direito do consumidor vinculado com o direito bancário, o que é sempre bom a gente prestar atenção? No que a lei determina em precedentes. Precedentes são casos passados semelhantes aos casos atuais, tá? Então vamos lá. A primeira situação que eu deixei aqui em destaque é efetivamente sobre a taxa de juros. O que vem sendo determinado? Que no contrato de financiamento de veículo, a taxa de juros ela deve ser enquadrada na taxa média de mercado, que tem uma tabela do Banco Central do Brasil. Então, se a taxa estiver assim, de forma exorbitante, bem acima da taxa média de mercado, esse ponto ele já pode ser revisto, tá? Que pode gerar realmente uma diminuição da parcela no financiamento, mas tem que estar realmente a taxa de juros bem acima da taxa média, tá? Segunda situação, tarifa de cadastro, tá? A tarifa de cadastro é o mesmo pressuposto, tá? A tarifa de cadastro ela tem que estar de acordo com a taxa média de mercado. Se o banco, se a instituição financeira utilizou cobrou uma tarifa de cadastro bem acima da taxa média, esse ponto também pode ser revisto, tá? E sempre lembrando desses 2 pontos. Se já foram pagos os valores a maior, provavelmente vai ter um ressarcimento desses valores com juros e correção monetária. Ou se a pessoa ainda está pagando o financiamento, pode ser feita uma compensação de pagamento, tá? Terceiro tópico que eu deixei aqui em destaque para vocês. Seguro de proteção financeira. Tá? Você tem que dar uma checada no seu contrato de financiamento se você pagou esse seguro e se na época que você assinou o contrato foi te dada a oportunidade de buscar outras seguradoras. Tá? Se não foi dada a oportunidade e você pagou o seguro, isso é uma situação irregular, porque fica configurada uma venda casada. Tá? E o Código de Defesa do Consumidor e os precedentes também já deixam bem claro que esse tipo de venda casada ele não pode prevalecer. Então, normalmente, esse valor do seguro é devolvido. Tá? Tarifa de avaliação do bem. Essa é a quarta situação aqui que eu deixei em destaque para vocês. Tá? A tarifa de avaliação do bem, ela pode ser cobrada desde que houve o efetivo serviço realmente da avaliação do bem, tá? E outra situação, esse serviço, ele não pode, de forma semelhante do primeiro e segundo ponto que eu passei da taxa média de mercado, esse valor aqui do serviço tem que estar de acordo com a média de mercado também, não pode ser gerada uma onerosidade excessiva, ou seja, foi cobrada uma tarifa de avaliação do bem, realmente o bem foi avaliado, mas o valor cobrado foi bem mais alto, tá? Ou outra situação, que favorece ainda mais o consumidor é se eventualmente realmente o bem não foi avaliado, não teve esse serviço. Se não teve esse serviço, pode ser pedido o resgate do valor que foi cobrado, tá? E agora aqui, ó, esse quinto e o sexto tópico é do desdobramento de busca e apreensão. Na seguinte situação, o consumidor ele teve essa dificuldade financeira, ele começou a atrasar as parcelas e por esse contrato ele ser vinculado à alienação fiduciária, os bancos normalmente eles entram com essas buscas e apreensões. Então depende muito do caso. Tem casos que está com uma parcela em atraso, tem casos com 2, com 3 parcelas em atraso. Então isso varia de acordo com cada instituição financeira.
tá? Então, quais que são os pontos quando tem ação de busca e apreensão que podem congregar mais, tá? Esses 4 primeiros pontos, eles podem ser analisados na própria ação de busca e apreensão, mas ainda tem esse 5º e 6º ponto aqui. Tá? O 5º ponto está tendo uma discussão muito grande no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da notificação extrajudicial, que a notificação extrajudicial do devedor, ou seja, do consumidor, ela tem alguns requisitos que devem ser cumpridos. Por quê? Porque ela gera efetivamente a mora do devedor. Tá? Isso é um termo um pouco técnico, mas para esclarecer, a pessoa está devendo o financiamento. O banco ele é obrigado a enviar uma notificação para a pessoa que está devendo. E essa notificação tem esses requisitos. Se ela não cumpre esses requisitos, por consequência, pode gerar a anulação dessa busca e apreensão. Tá? Então esse ponto está sendo muito discutido no STJ, mas é uma situação que, de certa forma, o consumidor ele tem direito a fazer o questionamento se tem alguma irregularidade. Tá? Então isso gera reflexos na própria busca e apreensão, pode gerar reflexos para a busca e apreensão ser cancelada, falando de forma mais simples, e com isso gera a oportunidade novamente do devedor, do consumidor, tentar fazer uma negociação com o banco, ou enfim, tem que analisar realmente bem o caso em concreto. Tá? E a última situação é na própria busca e apreensão, o que vem acontecendo, que também está tendo uma discussão bem grande. Tá? Muitas vezes o consumidor ele está devendo e o banco, óbvio, né, o setor de cobrança do banco entra em contato com o devedor e o devedor, o consumidor, ele acaba tentando fazer um ajuste, está fazendo uma negociação e entra num acordo e o banco dá um prazo e emite os boletos bancários para o devedor pagar e colocar em dia o financiamento dele. Porém, nesse intervalo, antes mesmo do devedor pagar, antes mesmo de vencer, né, os boletos que foram renegociados, o banco vai lá e entra com uma ação de busca e apreensão e sai a busca e apreensão do veículo. Tá? Nessas situações, existem também precedentes que estão deixando claro que o banco ele deveria, numa boa fé, cumprir o que foi combinado, ou seja, cumprir o acordo que foi negociado entre as partes e aguardar o consumidor estar efetuando o pagamento dentro do prazo. Tá? Então, mesmo antes dentro do prazo, se o banco entrar com a busca e apreensão, lá na busca e apreensão dá para fazer esse questionamento. É um direito do consumidor também. Tá bom, pessoal? Então, deixei esses 6 pontos aqui, relembrando. Óbvio que sempre no caso em concreto pode ser que tenha algum detalhe, é sempre interessante você buscar um advogado para te dar o suporte, às vezes nesse detalhe, no seu caso, que pode te favorecer ou que pode te prejudicar, um advogado especializado na área com certeza vai conseguir te dar um suporte bem interessante, tá? E no final das contas aqui desse vídeo, relembrando vocês, qualquer dúvida, qualquer informação, ou até mesmo compartilhar a fase atual aí que você está passando por esse percalço, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai lendo e isso pode auxiliar tanto o seu caso como de outras pessoas também, né? Às vezes está passando por uma situação semelhante, então você já sabe que você não está sozinho aí, né? Porque realmente essa parte financeira vem prejudicando muitas pessoas ao redor de todo o Brasil, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês. Principais pontos, detalhe de cada caso, realmente um advogado especialista tem que analisar o seu caso em detalhes. E é isso aí, pessoal. Então um abraço e até os próximos vídeos.